isso aqui ser um absoluto, me permite que a multiplicação do tempo por uma constante de velocidade da natureza, eu possa criar uma nova coordenada que tem dimensão de espaço. E aí eu crio um espaço bidimensional. E aí eu vou estar descrevendo a propagação da luz quando isso aqui for zero. E aí eu introduzo uma métrica. Então eu distingo, né, para introduzir, quer dizer, para unificar o tempo e o espaço numa formulação de espaço de Minkowski, eu sou obrigado a introduzir um setor com norma positiva, desculpa a palavra, e um setor com norma negativa. Poderia ser o contrário. Tem livros que vocês vão encontrar que o sinal negativo está no tempo e o sinal positivo está no espaço. O normal é adotar tempo, hoje em dia a convenção moderna é botar tempo positivo, espaço negativo. É a chamada métrica mais menos. Mais que o tempo e menos que o espaço. Muitas vezes vocês vão encontrar menos que o tempo e mais que o espaço. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes você está trabalhando num livro que traz a métrica oposta ao que você está acostumado a usar, e você começa a ter resultados conflitantes. Tem que ter sempre, quando vocês forem abrir um livro de relatividade, olhem sempre qual é a convenção de métrica que o autor escolhe. Se ele disser que a métrica é mais, menos, 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 significa que é C2, T2, menos X2, menos Y2, menos Z2. Se ele disser que a métrica é menos, mais, ele está fazendo X2 mais Y2 mais Z2 menos C2, T2. Então esse cara é o oposto desse. A física é a mesma, mas a descrição matemática é diferente. Então, cuidado. Nós aqui vamos convencionar sempre que tudo que é tempo é positivo, tudo que é espaço é negativo. Eu vou parar agora, eu vou deixar um exercício para casa, para vocês amadurecerem um pouco mais dessa discussão. Nesse espaço, a métrica, então, essa métrica indefinida, o sinal mais e menos, essa métrica é ditada por um fenômeno físico, que é a propagação de raios da radiação eletromagnética. Então, nós criamos um novo espaço, é uma questão da física. Nós criamos um novo espaço para fazer uma física. E isso vai, talvez, fazer com que a gente veja de uma maneira mais organizada uma descrição do fenômeno físico. Então, a introdução desse espaço, dessa norma, desse cone de luz, vai facilitar a nossa vida. Então, eu vou deixar os seguintes exercícios para vocês. Suponhamos que eu estou nesse espaço aqui. Vamos fazer agora um passinho a mais. Vou fazer um espaço bidimensional. Eu tenho duas coordenadas espaciais e uma coordenada temporal. Eu vou descrever a propagação da luz aí nesse espaço. Então, esse espaço ele vai ser caracterizado por esse produto escalar. Vamos chamar isso aqui de ds. Esse aqui é o meu elemento de linha. E claro, se isso aqui for zero, eu estou descrevendo a propagação de um raio luminoso. Então, aqui na origem do sistema de coordenadas, lanço um pulso luminoso. Eu vou ter que módulo de x é igual a CT. Então eu vou ter que C2, T2, menos X2, menos Y2 é igual a 0. Você está descrevendo a propagação de luz, né, de radiação eletromagnética nesse plano, pelo mundo planar, duas coordenadas espaciais. Introduz o tempo para criar um espaço tridimensional. Então esse é o espaço de Minkowski tridimensional. Então nesse espaço aqui, eu estou definindo esse produto escalar. Então nós vamos definir um vetor, vamos chamar assim um vetor U, que vai ter essa coordenada aqui. C, vou botar aqui, CP, vou introduzir uma coordenada x assim, que eu vou chamar esse vetor aqui, um vetor tridimensional, ele vai ter coordenada CX, CP, XY. Vamos até botar X1, X2. E vou ter agora um vetor Y, que vai ter a coordenada temporal C tal, Y1, Y2. Então, compativelmente com a propagação da luz, o produto escalar desses dois vetores que eu vou introduzir é esse aqui, x escalar Y, vai ser C2, T tal, menos X1, Y1, menos X2, Y2. Já perceberam? Isso aqui são as duas coordenadas espaciais desse vetor, isso aqui as duas coordenadas espaciais desse vetor. Eu posso escrever isso. Então, esse produto escalar dessa maneira. C, T tal, menos X escalar Y.
Esse vetor aqui é o vetor bidimensional que representa essas duas coordenadas. E esse vetor aqui é o vetor bidimensional que representa essas duas coordenadas. Então, esse produto escalar, eu posso escrever dessa maneira. X escalar Y é CT X1, X2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, central, Y1, Y1. Então, esse é o produto escalar. Então, a métrica está aqui. Uma direção temporal, duas direções espaciais. Esse é o espaço de Minkowski tridimensional. Então, é um espaço-tempo de dimensão 3, onde uma dimensão é temporal e duas dimensões são espaciais. Nós trabalhamos no espaço com uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Agora é 1 mais 3. Muito bem. Então, nós definimos esse. Nós chamamos de vetor tipo tempo, nós já sabemos. No espaço com essa métrica, um vetor é tipo tempo, vetor x é tipo tempo, se o produto escalar dele por ele mesmo for positivo. X escalar x positivo. Isso é um vetor tipo tempo. Ou seja, C2, T2 menos x escalar x é positivo. Esse é um vetor tipo T. Na nossa notação, isso significa que a velocidade desse sinal é menor do que a da luz. Né? Porque o dx dt tem que ser menor do que c para isso aí estar positivo. Depois, nós temos um vetor, isso é um vetor tipo T. Se x é um vetor tipo espaço, ele tem um vetor, é tipo, da mesma forma que acontecia no espaço unidimensional. Tipo espaço, um vetor do tipo espaço é o vetor x com x escalar x é negativo. E os chamados vetores tipo luz ou núcleos. Vetores tipo luz ou núcleo é quando esse vetor descreve, ele não é nulo, mas ele tem norma nula, digamos assim. É um vetor não nulo de norma x é diferente de zero, mas o produto, isso aqui é C2T2 menos x escalar x é igual a zero. Então isso aqui está descrevendo a propagação de um raio de onda eletromagnética. Isso aqui está descrevendo um sinal que se propaga a velocidade menor do que c. E isso aqui está descrevendo um sinal que se propagaria com a velocidade maior do que c. São as três regiões. Tipo tempo, tipo espaço e tipo luz. Ou vetor. O que eu vou querer que vocês... Para vocês acostumarem a trabalhar com uma geometria um pouco diferente. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha x seja um vetor, vamos dizer que eu tenha essa condição aqui, o produto escalar de dois vetores é nulo. Então, eu tenho esses dois vetores são ortogonais, nessa métrica, nesse espaço. Suponhamos que esse vetor aqui seja tipo T. Então, dentro da nossa descrição, significaria que eu estou dentro do cone de luz. Então a pergunta é, se eu tenho um vetor aqui dentro do cone de luz, ele é tipo tempo, satisfaz a essa condição. Se esse vetor é ortogonal ao outro vetor, a pergunta é, qual é a categoria desse vetor? Então, por exemplo, se um vetor, estou dizendo o seguinte, se um vetor é ortogonal nesse espaço a um vetor tipo tempo, será que esse vetor é tipo tempo? Será que ele é tipo luz? Será que ele é tipo espaço? Então, qual é a categoria? Outra questão, se esse vetor agora, no caso 1, eu vou tomar x tipo tempo. E aí eu quero classificar todas as possibilidades para y. Depois, suponhamos que x seja tipo luz, ou nulo.
Então, ele é um vetor que está descrevendo um sinal que se propaga em cima do cone de luz. Descrevendo a propagação realmente de algo que se propaga com velocidade c. Então, se x é um vetor nu, x escalarismo dá zero. Mas se esse vetor aqui está em cima do cone de luz, aonde é que esse vetor pode estar? Qual é a categoria de y também? Então, o que é que vocês calculem? Vocês trabalhem a categoria do vetor y nessas três situações. X é tipo tempo, x é nulo e x é tipo espaço. Essa é uma colocação que eu faria para vocês. Vou deixar uma outra coisa para vocês pensarem. É a seguinte. Então, mesmo espaço tridimensional, vamos pensar nessas possibilidades. Quer dizer, um vetor tipo tempo, ou tipo luz, ou tipo espaço. Se ele for ortogonal a um outro vetor, eu posso ter informações mais precisas sobre a categoria do outro vetor. Vamos botar uma outra coisa para vocês pensarem aí, uma outra questãozinha, outro probleminha aí para vocês pensarem, né? Seria a seguinte questão. Eu estou nesse espaço aí. Então, vamos pegar todo esse espaço aí, tudo isso aqui está nesse linfóide que eu estou colocando para vocês. Linfóide 1, 2. Um tempo e 2 espaços. Agora vamos pegar uma outra situação. Vamos pegar um outro espaço do tipo linfóide, mas agora com duas coordenadas temporais e duas coordenadas espaciais. Espaço que, como eu falei com vocês, pode ter interessantes aplicações tanto em teoria de supercorpos como também em astrofísica. Então, um espaço que tem essas características aqui. É como se eu tivesse duas direções temporais e duas direções espaciais. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que um vetor, então, que eu vou criar nesse espaço, um vetor. Então, a tentativa, quer dizer, a ideia do espaço minkowski é sempre unificar em somar as componentes temporais e espaciais num único vetor. Nesse caso aqui, eu tenho dois tipos de direção temporal. Então, suponhamos que eu faça assim para o meu vetor. Eu introduzo essa coordenada CT. Vou fazer essa parametrização. Coloco uma coordenada temporal aqui, a outra coordenada temporal aqui, x e y. Então, eu tenho duas coordenadas espaciais, duas coordenadas temporais. A métrica, então, desse espaço vai ser essa aqui. 1, menos 1, menos 1. Então, a métrica, ela tem duas direções temporais e duas direções espaciais. Nesse caso aqui, suponhamos que x seja um vetor tipo tempo. Só pegar essa notação desse caso. Suponhamos que eu tenho um vetor tipo tempo. Então, é claro que C2T2 mais C2T2 menos X2 menos Y2 é positivo. Suponhamos agora essa condição aqui. Se x é ortogonal a y. Então, qual é a categoria de y? Mudei a métrica. Lá, então, né, eu tenho duas direções espaciais e uma temporal. Tem um tempo só, aqui eu tenho dois tempos. Então, o que a métrica vai trazer nessa discussão? Esse cara aqui, qual é a categoria de y? Essa é a nossa primeira pergunta. Claro, o cone de luz nesse caso, na verdade, é um objeto desse tipo de C2T2 mais C2T2 menos X2 menos Y2 igual a zero. Então, isso aqui vai estar descrevendo a propagação da radiação eletromagnética. Né? O que é a radiação eletromagnética no espaço com dois tempos? Isso aqui é o que define o vetor nulo. Seria o análogo do vetor tipo espaço, quer dizer, o vetor tipo luz, né? O tipo nulo desse espaço. Então, a gente está definindo. Esse sabe que isso aqui é um vetor tipo tempo, o vetor positivo, ele segue a direção temporal. Quero saber isso aqui. Uma outra pergunta que eu vou fazer relacionada a esse espaço 2, 2 vai ser a seguinte. Suponhamos que a gente vai fazer um conjunto de transformações nesse espaço
mesma forma como a gente vê no espaço bidimensional, quando a gente tem um grupo SO2. Próxima aula vamos ter no espaço do Minkowski 1,1, mas eu já estou dando esse caso 2,2 para vocês trabalharem um pouco à frente do que eu vou dar. Então, suponhamos que eu tenha a seguinte situação. Eu vou introduzir transformações nesse espaço. São transformações, então, quadridimensionais, que vão ser dadas por matrizes R atuando nas coordenadas X. Vou fazer, então, transformações lineares nesses vetores. Então, eu vou fazer uma transformação que vai levar em CT', X', Y'. E eu quero, então, que essa transformação deixe invariante o produto. E a mesma coisa vai acontecer com um vetor Y, quadridimensional nesse espaço. Eu vou pegar um quadrivetor nesse espaço. Vou fazer em cima dele também uma transformação de coordenadas que misture tudo. É uma rotação, vamos dizer, desse espaço quadridimensional. E quero, então, que essa rotação preserve o produto escalar. Eu quero, por exemplo, se o vetor é tipo luz, ele permaneça tipo luz. Se ele é tipo tempo, permanece tipo tempo. Se é tipo espaço, permanece tipo espaço. Então, os vetores não vão ser alterados em categoria por essa transformação. Então, eu quero impor. Então, eu estou agora entrando na nossa discussão. Eu tenho um conjunto de transformações que eu quero determinar, e a essas transformações eu estou associando um princípio de invariância. De novo, o princípio de invariância ou o princípio de simetria é a invariância do produto escalar. Só que o produto escalar agora nesse espaço quadridimensional. Então, nós queremos, então, isso aqui é o nosso princípio de simetria ou princípio de invariância. E aí a condição que eu quero ter é quais são as propriedades, quais são as restrições, ou vamos colocar dessa maneira, a que condições devem obedecer as transformações Por exemplo, no caso do grupo SO2, nós vimos que a relação era R transposto, R igual a identidade. Nesse caso, agora, o espaço é diferente. Então, eu quero saber qual é a categoria de transformações que as matrizes de R têm que satisfazer. E segundo, saber se essas condições definem um grupo. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Tá? Na próxima aula, então isso aqui é para vocês pensarem, discutirem. Se quiser, na próxima aula, tem um pouquinho, pode dar meia hora para tirar dúvidas. Agora, o objeto de trabalho da próxima aula, nós vamos trabalhar então basicamente vamos voltar ao espaço de Minkowski bidimensional e vamos estudar o grupo que está por trás dele, que é o grupo SO11. Então, esse grupo SO11, ele vai gerar transformações de Lorentz. E associadas a essas transformações de Lorentz, nós vamos introduzir o conceito, então, de tensores de SO1. Vamos introduzir o conceito de tudo que vai simular perfeitamente o que nós vamos fazer depois no espaço do Minkowski em 4 dimensões. Eu gosto de fazer o exemplo de uma dimensão, de 2 dimensões, que ele é muito simples. Tudo matriz 2x2, a gente manipula mais fácil e depois a gente pega um padrão que facilmente a gente entende quando for trabalhar no caso quadridimensional. Esse mundo aqui não deixa de ser um mundo interessante. Quem já ouviu falar, hoje em dia, né, a gente pode dizer, existem
indicações, até na física da matéria condensada, de que espaços desse tipo são importantes. Esses espaços, uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, foram muito importantes na década de 70, naquilo que era chamada eletrodinâmica quântica bidimensional, modelo de Schrödinger. Houve um trabalho muito intensificado sobre teorias desses espaços de Minkowski com duas dimensões, para tentar formular, tentar nos dar informações que pudessem ser interessantes para teorias em 4 dimensões. Tentar entender propriedades em 2 dimensões e ver se a gente consegue trazê-las para 4 dimensões. Então, foi muito popular na literatura e ainda hoje em dia se discute muitas teorias em mais uma dimensão. Mas isso ficava muito no âmbito de uma física de natureza mais teórica. Hoje, existem exemplos interessantes em física da matéria condensada em que nós podemos buscar exemplos de sistemas que funcionam em uma dimensão. Existem os chamados sistemas de baixa dimensionalidade em física da matéria condensada, onde muitos fenômenos são simulados como se eles acontecessem em 2 direções espaciais, uma dimensão temporal, ou em uma dimensão espacial com uma dimensão temporal. Por exemplo, o efeito Hall quântico fracionário é um exemplo que vem sendo estudado em conexão com esses espaços. Tem uma física rica agora, chamada física do grafeno. Você já deve ter ouvido falar dos nanotubos, dos fullerenos, dos grafenos. Esses grafenos também, por exemplo, são exemplos de sistemas muito especiais, de natureza planar, 2 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Agora, esses espaços aqui, uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, o espaço também começa a ser importante na física da matéria condensada. Então, não é uma questão puramente inerente, né, à teoria de campos trabalhar com esses espaços. Começa a ser uma questão interessante em outras áreas da física. Por isso que eu vou tentar motivar um pouquinho mais a compreensão do que é esse espaço com Minkowski de 2 dimensões, porque ele já começa a ser interessante para aquilo que nós chamamos de Lower Dimensional Condensed Matter Systems. Tem muitas indicações de que esses sistemas podem ser interessantes e com propriedades assim, arrepiantemente interessantes, né? É como se nesse mundo, né, existem situações em que um elétron ele se decompõe. A carga elétrica dele vai para um lado, o spin dele vai para outro. A gente consegue, é como se a gente conseguisse quebrar uma pessoa, extrair o corpo e a alma, vamos dizer assim. Então, oi? Não? Nunca ouviu falar disso? Não, é chamado fraccionalização. Você consegue decompor o elétron num ser que é só spin e no outro ser que é só carga. Então é como se essas 2 entidades elas saíssem da mesma partícula e respondessem por propriedades interessantes. Em física da matéria condensada, isso começa a ser importante. Aquele prêmio Nobel que houve há 2 anos atrás de resistências de magnetos gigantes, né, indica algum pensamento nessa direção. Essa chamada fracionário do Hall quântico também vale mais uma dimensão. Também. É uma questão muito... Se quem conseguir buscar uma teoria para o efeito Hall quântico fracionário vai estar dando um chute muito em gol. Então, vamos trabalhar um pouco essa questão na aula que vem. Na aula que vem a gente vai fazer isso e depois, ao terminar isso aqui, nós vamos ter tempo de ir para o espaço do Minkowski, finalmente, em 4 dimensões. E aí nós vamos começar a estudar o famoso grupo de Lorentz mesmo, que é a relatividade especial, que é o chamado grupo S1-3, que está associado à teoria da relatividade especial. Então, aí a partir daí nós vamos conhecer. Então, esse aqui mais ou menos é o objeto de discussão na próxima aula. E aí, se vocês quiserem pensar um pouquinho nessas questões aí, deem uma olhada, tá? Se vocês quiserem algum tipo de referência para mexer com essas coisas, tem alguns livros interessantes. Alguns livros interessantes, se alguém quiser olhar essas propriedades mastigadas a grupos aí, vocês podem olhar o livro do Wyborn. Tem a nossa biblioteca aqui. É o único livro dele, é um livro chamado Classical Groups for Physicists. Esse livro é interessante. Tem um livro também do Henri Batry, que é um livro muito bom para estudo de relatividade de espaço de Minkowski, formulação de espaço de Minkowski. É um livro, eu acho que já está traduzido em inglês, ele está no francês, mas eu acho que já está em inglês. É bastante interessante. E outros aí, vocês podem procurar um pouco mais aí, para estudar. Tem um outro livro também que está disponível na rede, que vocês podem achar, que é o livro Von Brillat.
que é um livro que trata sobre a questão de princípios de simetria, e o capítulo 3 desse livro tem uma seção muito interessante, o capítulo 3 é sobre espaço muito forte para atividade especial, grupo de loja na sociedade. Então nós vamos trabalhar um pouco com essas questões. O que eu gostaria que vocês amadurecessem, ponto de pensamento, né? Fazer cálculo, tudo bem, a gente faz, né? Manipula lá as matrizes, multiplica, mas eu gostaria que vocês pensassem naquilo que vocês estão fazendo, entendessem o panorama, né, que está por trás quando a gente cria um espaço de microscópio. Quer dizer, sentar diante desse diagrama de cone de luz, entender essa questão de trazer a coordenada temporal para ser a primeira componente de um vetor junto com as coordenadas espaciais. Então, esse procedimento é importante que seja bem compreendido para a gente ter uma ideia do que é construir esses espaços com métrica indefinida na relatividade, tá bom? Então é um ponto de reflexão. Tem algo para vocês entenderem melhor. Eu dei a aula, tentei convencer um pouco vocês, né, da física que está por trás dessa métrica, mas eu queria que vocês entendessem isso melhor, tá bom? E aí, semana que vem, o grupo da iniciação científica chega às 10 e o grupo do curso de verão pode chegar às 15.